Noite, povo. Estamos lá na página de número 53, a monarquia romana, 753 a 509 a.C. Só deixa eu me achar aqui. Isso. Roma era governada por um rei eleito e vitalício. Ele era o chefe do governo, o chefe religioso e o chefe jurídico. Quem ajudava ele a governar eram as duas assembleias, o Senado e a Assembleia Curiata. O Senado tinha 300 anciões que ajudavam ele a governar. Era quem aprovava e quem vetava as leis. A Assembleia Curiata era formada por cidadãos de 30 cúrias e que promovia a eleição do monarca. Então, era eles que faziam a eleição desse rei até ele morrer. Era quem redigia a lei para que fosse o Senado aprovasse ou não. Mais ou menos como funciona hoje aqui no Brasil, como o modelo de Senado brasileiro. O Senado deu um golpe e quem deu o golpe que estava insatisfeito com os mandos. Então, quem estava à frente dessa época não estava fazendo as coisas com que o Senado aprovava. Os senadores foram lá e deram o golpe, mataram ele e aí começaram o processo para que fosse eleito, para que fosse votado e criado um novo governador para a época. A sociedade romana era composta por patrícios, plebeus e os clientes. Os patrícios eram os dominantes, os plebeus eram a maioria do povo romano e os clientes era a camada intermediária, que ficava entre os dominantes e entre os plebeus. Nessa época já existiam os escravos romanos, mas eles não tinham a importância, eles eram basicamente um objeto, e isso era como se não existissem para a época como cidadãos, eles eram apenas objetos a serem distribuídos e usufruídos por qualquer cidadão romano. Aí, dando continuidade, na parte 53, República Romana, 509 a 27 a.C. Roma teve a sua república após a monarquia. Então, há o processo de monarquia dos reis, depois disso, há o processo republicano, aonde Roma era governada por 2 cônsules, 2 pessoas e não mais uma. Então, você tinha a divisão desse pensamento, a divisão de um modelo que pudesse não ser a vontade de uma, mas a vontade de 2 pessoas. Eles eram eleitos pela aristocracia local, eles tinham como ajuda para que esses 2 cônsules fizessem governar, eles tinham as assembleias curiata e a assembleia centuriata. A curiata perdeu o poder para a centuriata devido ao número de participantes de representatividade. Então, a curiata tinha 98 e a centuriata tinha 95. Que isso ajudava na votação para as leis que iam para o Senado e o Senado aprovava ou não, daí chegava lá, os 2 cônsules só assinavam, dando o aval desta ou daquela determinada lei que ajudava ou prejudicava determinados membros da sociedade dessas 2 assembleias. Os cônsules eram os principais dessas assembleias, eles eram as pessoas responsáveis pela formação, pela representatividade dessas pessoas que eles foram escolhidos. Então, eles eram os representantes tanto do povo plebeu, como também do povo que como é que eu posso dizer assim, tinha os plebeus, os clientes e os dominantes. Então, eles eram representantes dos plebeus e dos dominantes, que são os cônsules. E, além disso, eles ajudavam quando tinha algum movimento militar, eles eram os
que estavam à frente dos exércitos locais de Roma.